Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. E hoje tenho a honra de receber o Bispo Márcio. Bispo, por favor, se apresente. Olá, Lucas. Um privilégio estar aqui com você. Márcio Meira, bispo da Igreja Anglicana no Brasil, Diocese de João Pessoa. Que maravilha. Hoje vamos fazer uma review esse livro maravilhoso, Anglicanismo, uma herança viva para o século XXI, o livro do Bispo Márcio. Bispo, para iniciarmos, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro sobre a história da igreja? Foi muito fruto de anos de ministério, ensino e inquietação pessoal? Sim, desde que eu entreguei minha vida a Cristo, e no próprio livro eu conto um pouco da minha trajetória e da minha história, e eu falo sobre o impacto que foi encontrar com Jesus Cristo na perspectiva do anglicanismo. Eu já havia desfrutado de uma história dentro do catolicismo romano, mas depois de uma adolescência conturbada e um catolicismo mais nominal, eu tive um encontro com Cristo através do EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, promovido pela Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, o qual, na época, eu decidi, então, dar um passo de fé e comecei, então, a desfrutar desse jeito de ser que só os anglicanos têm. O fato é que, ao longo dessa história, eu percebi que nós temos algo que pode contribuir e abençoar muitas pessoas. Então, são 30 anos de caminhada, são 25 anos de ministério, são 8 anos de episcopado, e eu acredito que depois de uma jornada como essa, conhecendo o anglicanismo em vários continentes e viajado para desfrutar da grande diversidade anglicana, eu tenho muito a contribuir, a compartilhar e a colaborar no que realmente é ser anglicano dentro dessa diversidade global. Perfeito. Bispo, como foi o critério que o senhor usou para botar os recortes das as histórias no livro? Bem, eu percebi que muitos anglicanos, assim como o bispo Robson Cavalcante já percebia na década de 90, muitos anglicanos eles não conhecem a sua história. Alguns ainda se encontram na perspectiva da igreja que Henrique VIII fundou, e alguns ainda acham que a igreja anglicana é uma católica melhorada. O fato é que, inconformado com essa situação, eu pensei, nós precisamos produzir algo, não algo que seja escrito para teólogos ou para pastores, apesar que teólogos e pastores também poderão desfrutar, mas algo que fosse mais assertivo para a membresia. Então, o livro Anglicanismo, Uma Herança Viva para o Século XXI, tem como objetivo, quando eu escrevi, eu pensei na igreja local, eu pensei no novo convertido, eu pensei naquele anglicano que não sabe o que é via média, que ainda não entendeu o que é quadrilátero de Lambert e que ainda não tem o mínimo do embasamento do que realmente são os pilares de um bom anglicano. Então, eu organizei contando história, contando pessoalmente, me colocando na história, depois narrando sobre doutrina, falando sobre o nosso jeito de ser, compartilhando muitas coisas que são típicas de um anglicano, trabalhando essa diversidade numa perspectiva de muito respeito e unidade, e falando sobre algumas questões que aconteceram conosco, que somos hoje a província da Igreja Anglicana no Brasil, e de como essas dioceses foram plantadas, contando a história das nossas igrejas a título de Brasil e como nós chegamos aonde nós estamos, que para a honra e glória do Senhor é um anglicanismo que trafega tanto no CONIC, tanto entre cristãos romanos ortodoxos, tradicionais, históricos, como também entre os batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas e até pentecostais. E nesse livro, então, a gente relata sobre como nós temos nos movimentado, como nós temos construído essa história e como nós temos crescido, que para a honra e glória do Senhor, o crescimento da Igreja Anglicana no Brasil tem sido algo que muitas províncias ao redor do globo têm nos chamado para falar. O que é que está acontecendo aí no Brasil? Que movimento é esse? Que avivamento é esse? Que estratégias são essas? Que unção é essa que Deus tem derramado aí? E tem sido uma honra muito grande poder compartilhar um pouco sobre o que nós temos feito, como temos feito e a quem nós temos feito, que é para a honra e glória do Senhor. Amém. Bispo, uma pergunta um pouco mais técnica. O senhor adotou alguma metodologia específica de escrita?
Sim, inicialmente eu comecei contando eu na história, em primeira pessoa do singular. Depois eu percebi que estava muito personalista e talvez nem todos que me conhecem iriam compreender o como eu poderia colocar essa perspectiva tão pessoal. E aí eu comecei então a trabalhar de uma forma mais passiva, claro, em algumas situações específicas, colocando o meu sentimento, as minhas experiências e também minhas percepções dos fatos. Então, eu adotei uma metodologia muito clara, que é testemunhal de fatos e de experiências, trazendo sempre embasamento bíblico, citações de autores anglicanos que eu particularmente amo, como N.T. Wright, J. Packer, John Stott, C.S. Lewis e outros mais, e também desenvolvendo muito sobre o nosso jeito de ser anglicana no Brasil. Então a gente aproveitou para dizer o porquê nós não somos A, B ou C, mas o porquê nós somos quem somos. Então, esse livro é uma boa tentativa de compartilhar sobre onde estamos, por que estamos, como estamos e onde desejamos chegar. Entendi. Bispo, como foi o processo de organização do conteúdo? Eu tenho como inspiração, porque quando a gente fala sobre livros de anglicanismo, nós não temos tantas opções no Brasil. Na verdade, nós temos Notas para a História da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, um livro muito antigo. Nós temos um livro que foi do meu primeiro mentor, o reverendo Jorge Aquino, Anglicanismo, uma introdução, que inclusive na introdução do livro ele menciona o postulante Márcio Meira, quando na época eu ainda era postulante. Nós temos o livro do bispo Robinson Cavalcante, que fala sobre identidade anglicana, e é um livro muito denso. Então, nós temos poucas referências de história do anglicanismo. Recentemente, eu li um livro do reverendo Rafael, falando também sobre anglicanismo, mas a minha leitura ela é mais uma leitura de fala inglesa, tanto britânica como americana. Então, o meu orientador do meu doutorado foi o reverendo Whitfield Bevins, e ele escreve muitos livros, dentre eles Ancient Avenue e muitos outros, como Simplesmente Anglicano. Então, eu me inspirei muito nesses autores, especialmente hoje da Anglican Church North America, que é da ACNA, para poder desenvolver algo que fosse com o nosso jeito brasiliense de ser e para que o nosso público pudesse compreender. O livro do Bispo Robson é maravilhoso e para mim é uma referência. Contudo, ele é muito denso e ele é teologicamente muito profundo. O fato é que um membro que está chegando agora, ou alguém que não tem grandes interesses em uma teologia mais aprimorada, ele talvez tenha dificuldade. E o livro do reverendo Jorge Aquino é um livro muito antigo, é um livro que nem se produz mais e tinha uma perspectiva da década de 90. Então, a ideia foi, eu reduzi muito o livro, eu diminuí muitas histórias, mas fiz algo que fosse muito conciso, com 130 páginas, inclusive agradecendo a pessoas preciosas da minha jornada. Talvez esse seja uma das grandes surpresas, quando as pessoas verem quantas pessoas eu estou agradecendo, nomes que muitos talvez nunca ouviram falar, como o reverendo Washington Franco, foi o primeiro pastor que, quando eu entreguei minha vida a Cristo, foi quem me recebeu, o bispo Dom Clovis, que foi quem me confirmou, e muitos outros que fazem parte da história e hoje não estão obrigatoriamente na igreja anglicana, mas fazem parte de correntes de igrejas de tradição anglicana, como o reverendo Paulo Garcia, hoje bispo primaz da Igreja Episcopal Carismática e outros mais. Perfeito. Reverendo, durante a escrita, houve algum evento ou personagem que inicialmente parecia secundário, mas começou a ganhar um destaque no livro? Na verdade, Jesus Cristo é o grande personagem de destaque do início ao fim. Eu quero glorificá-lo em tudo que nós fazemos, porque não é sobre uma instituição, é sobre alguém que reina sobre uma instituição. E não é sobre um rei de uma coroa, mas é sobre o rei dos reis, que está acima de um rei que tem uma coroa e um trono, e alguém que está acima de uma instituição. Não é sobre uma organização, é sobre um organismo vivo.
E como esse organismo vivo tem um cabeça que se chama Jesus Cristo. Eu nunca pensei que eu fosse mencionar ou glorificá-lo tanto em um simples livro sobre anglicanismo. Então ele acabou ganhando uma figura de destaque e isso trouxe muita alegria no meu coração. E eu percebi que ao longo do livro, o reverendíssimo bispo, nosso primaz hoje, Miguel Uchoa, ele que sempre teve um papel muito importante na minha vida, eu percebi que para contar a história do anglicanismo no Brasil, falar sobre o bispo Robson Cavalcante e fazer essa ponte para a continuidade de um anglicanismo mais ortodoxo, conservador, bíblico, o bispo Miguel Uchoa acabou crescendo muito no livro, pela sua instrumentalidade, não só na minha vida, mas na formação da província, na multiplicação da diocese, que um dia foi setentrional e chamada de Diocese Anglicana do Recife, depois ficou Diocese do Recife, que se multiplicou e multiplicou com a Diocese de João Pessoa, a Diocese de Vitória, e sobre o número de clérigos que nós tínhamos, e hoje somos 5 vezes maiores, o número de igrejas que nós tínhamos, e hoje somos 6 vezes maiores. Então, ele acabou ganhando um papel de destaque que eu não pensei que fosse tão grande, mas quando eu fui contar a história, inevitavelmente o seu nome acabou sendo citado, e isso traz muita alegria no meu coração, porque ele é o nosso Pai em Deus, ele é o nosso primaz hoje nacional, e ele é uma pessoa muito conectada, o seu networking é fortíssimo em toda a igreja anglicana global. Não é à toa que ele hoje é o vice-chairman, ele é o vice-presidente do GAFCON. Então, ele ocupa uma figura hoje, uma posição muito importante no Global Anglican, em toda a fraternidade anglicana global, no Sul Global, no South, Global South, e que inclusive faz parte, né, da própria Comunhão Anglicana. Então, ele foi uma pessoa, e é uma pessoa, na verdade, de muita influência e que se destacou bastante também no livro. Top. Bispo, como o senhor lidou com os momentos mais controversos da história da Igreja Anglicana? Bem, houveram algumas decisões que foram fundamentais para mim durante esse processo. Em primeiro lugar, eu sempre busquei o Senhor. Eu me lembro quando, em um determinado culto, quando um determinado bispo havia acabado de ser sagrado, nessa época nós ainda fazíamos parte da Igreja Nacional, e eu me lembro quando esse bispo que, durante seu processo de campanha, inclusive eu votei nele para que ele fosse o bispo sufragâneo na época do nosso diocesano, Robson Cavalcante. Eu me lembro quando a sua primeira participação episcopal foi na nossa paróquia, a Paróquia Comunhão. E eu me lembro da arrogância, da altivez, eu me lembro de como ele arrotava em nome de um anglicanismo determinadas ações que nós deveríamos ter dentro da igreja, e quando a gente questionava, porque a igreja na época era num espaço muito pequeno, era uma doceria e tinha uma coluna no meio, e eu falava, mas bispo, se nós fizermos isso que o senhor está dizendo, não tem onde o louvor ficar. Ele disse, tira o louvor, mas contanto que essa igreja se pareça uma igreja anglicana. Então, assim, até que ponto, para que uma igreja se pareça anglicana, a gente tira o louvor e que não tenha nem louvor? Então, nesses momentos, as coisas que geralmente eu fiz, como essa e muitas outras situações, como ser excomungado, porque nós simplesmente nos posicionamos fortemente em relação a Lambert em 98, e de acordo com que toda a igreja global se posicionava, e a própria palavra de Deus nos ensina, porque para nós a Bíblia Sagrada ainda é a nossa regra de fé e prática, ou pelo menos deveria ser em muitos lugares. Nós sempre oramos ao Senhor, nós nunca buscamos fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça pertence ao Senhor. Eu sempre busquei conselhos de pessoas que tivessem palavras de sabedoria e maturidade para me ajudar nessa jornada. E uma outra coisa é o que Jesus faria, o que JF. Então, diante de algumas circunstâncias, humanamente falando, a vontade era chutar o pau da barraca. Mas essa não é uma barraca, essa é uma tenda, e a tenda é do Senhor. E quem sou eu para pensar na possibilidade de chutar um pau da barraca? Na verdade, eu não posso tratar a tenda do Senhor como uma barraca. E eu não posso ter nenhum tipo de ação que venha defraudar a tenda do Senhor, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Então, diante de todas essas lutas, ao invés de se vitimizar ou de terceirizar a responsabilidade, orar, entender que a justiça pertence ao Senhor,
buscar bons conselhos e sempre se perguntar o que Jesus faria. Lucas, filho, eu passei por muitas situações nessa igreja. Eu passei por momentos em que hoje muitos escreveriam dizendo que foi abuso espiritual. Pessoas que, em nome de uma organização, esqueceu que nós representamos a um organismo vivo. E em nome de uma letra mais farisaica, por um paninho, por uma cor ou por uma determinada forma de fazer, de falar ou de dizer que crê, acabou sepultando o espírito do que estava por trás. Em nome de uma liturgia ritualisticamente morta, preservando aquilo que era o mais importante, esqueceram que existe vida atrás de cada palavra do Locke e que não é o que a gente faz, mas é como a gente faz e para quem a gente faz. Não é sobre um teatro de encenação para uma paróquia, mas é sobre uma adoração que é repetida de uma forma tão leve e bela, alicerçada na palavra, como é a nossa liturgia, dirigida ao Senhor e à sua noiva. Então, eu, diante dessas situações, eu sempre lembrava, não é sobre o que as pessoas estão dizendo, mas é sobre o que o Senhor tem nos dito e é sobre o que Ele tem nos ensinado. Não é sobre o tamanho do pano e não é sobre essa métrica, mas é sobre o espírito de quem a gente serve e de como a gente serve. Amém. Bispo, qual foi a parte mais desafiadora de escrever esse livro? A parte mais desafiadora foi ser uma pessoa que profeticamente denuncia determinadas estruturas que são injustas, de pessoas que se dizem anglicanas, sem ser desrespeitoso com a pessoa. Porque uma coisa são as ações, outra coisa são as pessoas. Então eu procurei não dar nomes, como agora. Acabei de contar uma história, mas eu não citei nomes. Sim. Então o fator mais desafiador foi não dar nome ao gado. E graças a Deus eu só citei o nome das pessoas que eu quero honrar e das pessoas em que de alguma forma fez algo que não contribuiu positivamente. Eu citei de alguma forma o fato sem ter que fazer algum tipo de conexão à figura ou a nomes. Então, talvez esse tenha sido um grande desafio. Entendi. Bispo, e para finalizar, esse livro é algo fechado ou é uma parte de um projeto maior? Vai vir mais livros sobre a história da Igreja Anglicana, teologia? Sim, inclusive hoje eu comecei a gravar uma nova disciplina de uma forma um pouco mais robusta sobre a história do anglicanismo, pegando desde as Ilhas Celtas, desde entre as Ilhas Britânicas, entre os celtas, até os dias de hoje. Esse aqui é só uma introdução, é só um livro para membresia. Virão, sim, outros projetos, nós temos, sim, outras ações que nós queremos compartilhar. Nós estaremos fazendo uma parceria forte com o maior seminário teológico dos Estados Unidos para a ala evangélica conservadora, que é o Trinity. O nosso arcebispo terminou o doutorado, nós temos o reverendo Gustavo aqui da nossa Catedral Comunhão, que está fazendo o doutorado, eu terminei o meu doutorado lá na Asbury. Então a ideia é que a gente ofereça pós-graduação em anglicanismo, que a gente ofereça um mestrado em áreas específicas de anglicanismo, tendo como certificação uma instituição reconhecidamente internacional. Você tem uma ideia, Lucas? Essa instituição, os luteranos nos Estados Unidos estão passando pelo mesmo que nós passamos no Brasil e também passamos nos Estados Unidos, e o grupo luterano mais conservador adotou o nosso seminário Trinity anglicano como a sua formação teológica conservadora. Então, lá eles têm tracks para o luterano e track para o presbiteriano, que está passando a mesma coisa lá. Então, a igreja anglicana está servindo a outros irmãos que estão passando por situações muito parecidas com o que a gente passou. Então, sim, esse livro é apenas uma introdução, é apenas um começo, é para a membresia degustar, mas nós teremos, pela editora Sagrado, a tradução de livros do Winfield Bevins, que inclusive eu já me conectei com ele. Nós teremos, além de tradução de bons livros que nós temos em outra língua, nós estamos lançando
Inclusive, esse livro teve como prefácio o reverendo Giordano, que está sendo desafiado a produzir um material também sobre anglicanismo. Então, agora, a editora Sagrado, que é a editora da Igreja Anglicana no Brasil, ela está produzindo muitos livros. Eu tenho lançado alguns, outros clérigos têm lançado muitos outros. Eu poderia até compartilhar alguns rapidamente aqui com vocês. Esses são alguns dos livros. Nós já temos 16 livros lançados pela editora Sagrado, além de anglicanismo. Nós temos A Arte de Liderar Célula, nós temos um livro para os novos convertidos, que é Tomei uma Decisão e Agora o que Fazer, um livro para Quaresma, Ajoelhe-se Todo Dia, 40 dias de joelhos. Nós temos um livro sobre nossa perspectiva da chave da prosperidade, que é sobre generosidade. Um outro que não é da editora Sagrado, mas foi o meu primeiro, Alecto Dia, falando sobre gratidão. Na editora Sagrado nós temos um de estudo bíblico, na palavra todo dia, e só fazendo um spoiler aí, ano que vem nós teremos um devocional, a Bíblia toda, o ano todo, de Gênesis Apocalipse para 2026, e para 2027 teremos um devocional todo feito no lecionário, e será 27, 28 e 29, baseado no ano A, B e C. As mulheres estarão lançando agora, isso aqui saiu do forno agora, estarão lançando na Conferência Diocesana de Mulheres, Simplesmente Mulher. Foram 20 mulheres, pastoras, postulantes e ministras, que escreveram sobre o ser mulher na Igreja Anglicana. O nosso arcebispo escreveu Poder, Amor e Equilíbrio, um livro muito bom sobre pneumatologia. A reverenda Reisa, a pastora plantadora da Igreja Comunhão, lá no sertão do Ceará, em Iguatu, ela escreveu A Mentira que Eu Acreditei, muito bom. E nós temos também livros de manual, como esse aqui do reverendo Gilberto, que é sobre o nosso cursinho de cristandade. Tem outros livros mais que a editora Sagrado está lançando, estão chegando agora, nos próximos dias, como Estudos de Célula e outros livros mais. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, através da produção de bons materiais, equipar a Igreja Anglicana no Brasil e todos aqueles que desejam saber mais sobre a nossa igreja também. Deus é maravilhoso com a Igreja Anglicana. Bispo, Aleluia. se alguém quiser adquirir esses livros, por onde é que eles conseguem? Bem, as duas formas mais rápidas é através do meu site, bispomarciomeira.com.br. Lá tem todos os meus livros e estão à disposição em e-book e também no formato físico. E através da Catedral Store, que é aqui na Catedral, nós temos uma loja física e todos os livros estão disponíveis e eles entregam para todo o território nacional por frete. Então, basta entrar em contato. Tanto da Catedral Store como o meu, está lá no meu site. Quando você coloca lá para comprar o livro, já te leva direto para a Catedral Store, através do WhatsApp, e aí basta encomendar e será uma honra. E igrejas que queiram livros por consignação, a gente também passa e só precisa pagar depois que o material tiver sido vendido. Amém. E para finalizar, bispo, e deixar o senhor mandar uma bênção para a gente, eu gostaria de ler aqui o que o senhor escreveu no livro. O anglicanismo convida a uma vivência de fé, que é ao mesmo tempo profunda e prática, enraizada nas escrituras, iluminada pela tradição e guiada pela razão. Anglicanismo, uma herança viva para o século XXI. Leiam, é uma obrigação do anglicano ter esse livro. Pode orar pela gente, bispo? Com muito prazer. Antes de orar, eu quero só aproveitar a oportunidade para agradecer a reverenda Linda Meira, minha esposa, que sempre esteve ao meu lado, me abençoando durante essa jornada, juntamente com as minhas filhas, Débora e Ruth. Quero agradecer ao reverendo Washington Franco, que foi o primeiro pastor que me acolheu e me ensinou os primeiros passos na vida cristã, ao bispo Clóvis, que me confirmou e que foi o primeiro bispo que me lançou na jornada teológica, ao reverendo Paulo Garcia, que trouxe o EJC, o bispo Robinson, que foi o bispo que me aceitou na postulância, me ordenou diácono, presbítero e fez o meu casamento. O reverendo Jorge Aquino foi meu primeiro mentor anglicano, quando postulante. O reverendo Souza, que não deixou o incêndio do liberalismo tomar conta de João Pessoa e nos ajudou a fazer o anglicanismo permanecer. A reverenda Lindinalva Medeiros, que Deus a tenha na glória celestial, a primeira clériga dessa diocese. Ao bispo Greg Venables, que quando nós fomos excomungados foi quem nos acolheu e restaurou as nossas ordens, ele que era do Cone Sul das Américas, ao bispo Bill Atwood, ao bispo Foley Beach, representantes da ACNA e do GAFCON,
ao reverendo Whitfield Bevins, o meu orientador e que me inspira no anglicanismo, aos bispos dessa província, na pessoa de Márcio Simões, Flávia Daí, Miguel Neto, o qual compartilho essa missão linda, e ao meu primaz, que é o meu pai em Deus, que é o bispo Miguel Uchoa. Sem contar a Catedral Comunhão, a Diocese de João Pessoa e a todo o rebanho, o qual você faz parte dessa linda família da fé. Vamos orar? Minha grande alegria. Vamos sim. Amém. Pai, muito obrigado. Que honra poder compartilhar um pouco sobre esse livro, que é um manual, é apenas uma partilha sobre o nosso jeito de ser, e eu espero que esse livro alcance muitos corações, abençoe muitas vidas, e que o anglicanismo, essa via média, cujo ethos trata sempre de unidade em meio à diversidade, possa ser uma possibilidade para agregar valor, alicerçado na palavra, e que venha abençoar muitas vidas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.